Pessoal, estamos aqui para mais uma EBD EAD. Dessa vez nós vamos para a lição número 8. Mais ou menos. Vamos lá. A palavra de Deus fala que nós devemos obedecer os nossos pais. Não que nós devemos obedecer o editor da nossa revista. Então, hoje a gente vai dar uma esquecida na nossa revista. Por quê? Se você é uma pessoa inteligente, atenta, estudiosa, você sabe que a lição número 8, o título dela é Autoritarismo dos dois lados. E a lição ela vai falar sobre a obediência que os filhos devem ter aos pais. Mas, se você está atento nas nossas EBDs, você vai ver que esse tema já foi abordado. Na verdade, a revista já abordou esse tema algumas vezes. Eu fiz uma rápida recapitulação dos momentos em que a revista falou sobre isso. Olha lá. Na lição número 2, no tópico Namore alguém que honra aos pais, lá na página 20, a lição vai falar sobre a necessidade da obediência aos pais. Depois, na lição número 3, no tópico Pais e Filhos, Tirania, Rebeldia ou Parceria, na página 23, a lição vai falar de novo sobre a necessidade da obediência aos pais. Depois, na lição 6, na página 33, no tópico Ouça Mais, a lição vai falar de novo sobre a obediência aos pais. Depois, na lição 7, no texto da lição não vai falar sobre isso. Mas a gente lendo o texto bíblico, tem um pouquinho disso aí lá também. De fato que não vamos falar sobre a obediência aos pais. A lição hoje é só sobre a obediência aos pais. Vai trabalhar o texto lá de Colossenses. Só que esse é um assunto que a gente já falou. Já falamos muito sobre obediência aos pais. Talvez você nem seja obediente a seus pais. Talvez você nem concorde que deva obedecer aos seus pais. Mas aí é problema seu. Entendeu? É um assunto que já foi falado, é um assunto que já foi explicado. Já falamos, já explicamos, já debatemos, já foi esmagado aqui dentro de sala de aula. Não tem para que a gente voltar nesse assunto. É ficar chovendo no molhado. Entendeu? A revista ela é meio cíclica, meio prolixa um pouco nesse assunto. Já foi falado, você obedece ao seu pai se você quer. Se você não quiser, é com você, mas você já sabe que tem que obedecer. Eu estava pensando um pouco nisso, né? Que a revista às vezes ela repete alguns temas, mas num espaço de tempo muito curto. Tipo, foi há 2 semanas a lição 6 e o tópico no Ouça Mais, página 33, falava sobre os pais há 2 semanas. E 2 semanas depois você já tem uma lição só sobre isso. Fica muito repetitivo. Mas ainda assim, com tanta repetição, muitas vezes a gente não obedece aos nossos pais. Eu estava pensando isso, eu gostaria de trazer uma reflexão rápida aqui com vocês, lá na carta de Tiago. Vamos abrir lá? Tiago, capítulo 1. Abra aí na sua Bíblia. Pode abrir na sua Bíblia que não vai aparecer textinho aqui não. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Ó, minha Bíblia está aqui, minha companheira de guerra, aberta aqui ó, em Tiago. Tá vendo aí? Olha lá, Tiago. Abra a sua que eu não vou botar textinho. Eu não vou facilitar para ninguém não. Vai ter textinho não. Abre a sua Bíblia aí. Eu espero. Vou esperar mesmo. Ó, quem não sabe tá aqui, ó. Tiago. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago. Hebreus, Tiago. Abriu? Vamos lá, então. Tiago, capítulo 1, verso 21. Olha só que coisa interessante Tiago fala. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da boa obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Gente, de forma simples e direta,
Não adianta a gente ouvir da palavra de Deus. Não adianta a gente ler a palavra de Deus. Não adianta você sentar aí e assistir a EBD, AD, assistir os podcasts de quinta-feira, assistir os cultos infantis, os cultos de domingo. Não adianta nada disso se você não tornar isso uma atitude prática. A lição, ela falou várias vezes sobre obedecer aos pais. Não adianta ela falar mais 50 vezes se você não decidir colocar isso em prática. É isso que Tiago está falando aqui. Ele está dando uma explicação e ele fala assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e toda a superfluidade de malícia, ou seja, toda a abundância de malícia, né? Vamos deixar de lado a imundícia, vamos deixar de lado esse excesso de malícia. Vamos receber com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então Tiago fala, olha, deixa de lado a malícia, deixa de lado a imundícia e recebam a palavra de Deus. Você precisa receber esta palavra. Você precisa receber ela. E ele fala, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você que vai para a igreja todo domingo, você que não perde uma live da igreja, seja da nossa igreja, seja de outra igreja, porque agora está tendo live de todo mundo, você que não perde uma live, se você não cumpre aquilo ali, você é apenas um ouvinte da palavra de Deus. E você está se enganando a si mesmo. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Infelizmente, nós temos hoje em dia muitas pessoas que andam se enganando. Elas vão para a igreja, elas escutam as pregações, elas escutam a EBD, elas até fazem as lições da revista da EBD, mas elas não transformam aquilo em atitudes práticas. Elas apenas escutam. Exemplo super atual. Lavar as mãos, usar máscara. A televisão fala, saia de casa de máscara. Use álcool em gel para lavar as mãos. Lave a mão constantemente. Se você escuta isso, mas não faz, você está se expondo. A doença, o corona, vai te pegar. Você sai sem máscara, você não lava a mão, você sabe que tem que lavar. Você sabe que tem que usar máscara, mas você não faz. Você tem o conhecimento. Mas se não tiver aqui, se aquilo não virar uma atitude prática, não serve de nada. E Tiago ele fala, a pessoa que escuta a palavra de Deus e não pratica, ela está se enganando. Verso 23, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ele é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Você vai no espelho, você olha, você se vê. Você vê o seu rosto, vê seu nariz. Às vezes tem uma espinha, às vezes tem uma rugazinha da idade, às vezes tem uma picada de mosquito. Aí a menina vai lá, passa aquela maquiagem, se ajeita, o menino dá aquela ajeitada no penteado, tal. Às vezes tem um cafanhaque, dá aquela melhorada, você se contempla. Quando você sai, aquela imagem, ela vai se perdendo. Você vai esquecendo do seu rosto. Você sabe, no fundo você sabe como é o seu rosto, mas você não tem aquela imagem nítida. E aí você tem que olhar no espelho de novo para ver como é que tá. Pô, será que a maquiagem saiu? Será que o cabelo ainda tá legal? Você precisa estar sempre se olhando. É uma coisa que não fica com você. É algo temporário. Quando você escuta a palavra de Deus, a palavra de Deus ela aponta ali os seus erros. Nós já falamos aqui sobre a lei, né? A função da lei de apontar o erro. A palavra de Deus ela aponta os seus erros. Ela aponta onde você deve melhorar. Ela mostra ali o seu pecado. É como olhar o espelho. Se você não transforma aquilo numa atitude prática, você olhou o espelho e foi embora. E aquilo ali, ó, sai. Não vai ficar na sua cabeça. Daqui a pouco você tem que voltar de novo. Se não fica na cabeça, não há transformação. Aquele, porém, verso 25, que atenta para a lei perfeita da liberdade, ele está falando aqui da lei de Deus, não da lei do Antigo Testamento. A lei da liberdade, está falando do Evangelho. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, ou seja, quem presta atenção no Evangelho e persevera nisso, não sendo aquele ouvinte esquecido, que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas um fazedor da boa obra, um cara que pratica, um cara que transforma as aulas da EBD dele em atitudes práticas, um cara que escuta a pregação no domingo e fala, isso vai mudar a minha vida.
A partir de agora eu vou mudar a minha vida. Esta pessoa daí, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, meus amigos, não adianta a gente ficar ouvindo culto, lendo a Bíblia, vindo para a corrente de oração. Não adianta se isso não produz transformação em nossas vidas. Porque tem muita gente na igreja que passa anos na igreja e depois se desvia. Muitas vezes a pessoa era só um ouvinte. Não era um cumpridor do evangelho, não era um fazedor de coisas. Palavra complicada essa, né? Fazedor, mas é uma palavra antiga, mas está na nossa língua. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Domingo nós vamos iniciar a campanha de missões estaduais. Estou aqui com a camisa da nossa última campanha. Olha que camisa bonita. Show de bola, né? Vamos iniciar uma nova campanha. Certamente nós vamos ouvir da necessidade do campo missionário. Vamos ouvir várias coisas. E em muita gente, isso vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Hoje estamos tendo essa EBD. E muitos estão prestando atenção no que eu estou falando nesse momento. Mas em algumas pessoas isso vai entrar por um ouvido e isso vai sair pelo outro. Porque são apenas ouvintes do Evangelho. Não são fazedores do Evangelho. Não são cumpridores da lei de Deus. E a você, meu amigo, eu pergunto, que tipo de pessoa você quer ser? Um mero ouvinte da palavra de Deus? Você quer continuar enganando a si mesmo, apenas ouvindo e esquecendo, como alguém que olha o seu reflexo e depois tem que olhar de novo, porque já mudou e não sabe mais como é que era? Ou você quer ser aquela pessoa que está progredindo, que cresce, que escuta, guarda e transforma aquilo em atividade, transforma aquilo ali em mudança de vida? A escolha é sua, cabe a você escolher. Meus amigos, meus irmãos, meus visitantes, meu querido colega, estamos encerrando a nossa EBD-AD. Finalzinho, a aula foi curta hoje, não falamos sobre o tema de obediência aos pais, mas demos uma pinceladinha, né? A lição fala sobre isso e no fim das contas não adianta a gente ficar falando nos mesmos assuntos sempre se as pessoas não querem aprender. Não estou dizendo aqui que a gente não possa repetir os assuntos, é importante repetir os assuntos, é importante bater no mesmo tema de novo. Por exemplo, essa revista fala de namoro, já falamos de namoro em outras oportunidades. Ano passado, ou foi retrasado, a gente teve uma revista só sobre namoro. É importante repetir os temas, mas tem que dar um certo intervalo, né? Senão fica muito repetitivo. O importante é, e você? Quem é na fila do pão? É o cara que aprende e bota para quebrar? É o cara que transforma o que escutou em atitudes práticas? Ou é a pessoa que escuta só para escutar? Se é um depósito de informação ou um cara que transforma? Fica aí a pergunta. Estamos encerrando a nossa EBD-AD. Me despeço aqui. Lembre-se que quinta-feira nós temos o nosso podcast de curiosidades e entretenimento bíblico. E aos alunos que vão fazer o questionário, não esqueçam de fazer o questionário e de entregar ele até terça-feira. Fiquem todos com Deus. Um beijão no coração e até a próxima.